Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje falo um pouco de Ip Man, filme chinês de 2008 estrelado pelo ator e artista marcial Donnie Yen. Depois dos anos 90 e do notório destaque que recebeu Jet Li, especialmente no ocidente, se tornou difícil encontrar um artista chinês que obtivesse tanta notoriedade como ele e seus antecessores. Isso não quer dizer, entretanto, que não haja vários mestres extremamente capazes e talentosos na China. Há vários, na realidade. O cinema chinês inegavelmente se expandiu e hoje trabalha com uma grande variedade de gêneros, o que de certo modo retirou a ênfase dos filmes históricos e marciais, que anteriormente tinham todo o holofote. Mas isso não quer dizer que não existam ainda muitos filmes sobre as artes marciais milenares, e do mesmo modo, atores e atrizes versados. Minha percepção é que, lentamente, a atratividade que tais filmes obtiveram no Ocidente, especialmente na América, foi diminuindo com o tempo. Bruce Lee foi o maior fenômeno do cinema chinês, aqui no Ocidente, e após a sua morte, Jackie Chan seguiu mantendo a popularidade. Junto com ele, Jet Li também carregou muito bem o gênero, mas a partir do início do novo milênio e com os avanços tecnológicos do CGI, os filmes de ação voltados para a ficção fantástica passaram a atrair mais o interesse dos estúdios, que por sua vez abdicaram dos velhos mestres e estudantes dedicados. Muitos deles passaram a ser preteridos pela computação gráfica, capaz de emular coisas humanas e inumanas. De certo modo, isso é algo lamentável, e não digo isso apenas pela perspectiva profissional, de pessoas que perdem o emprego, mas também pela artística. Artes marciais são formas de expressão e comunicação de um aspecto cultural. Muitas delas carregam filosofias que se baseiam, por sinal, em princípios extremamente pacifistas. O Ip Man, histórico, por exemplo, foi uma figura que justamente se destacou em virtude disso. Talento acima da média, no campo do Wing Chun, onde ele foi praticamente intocável nos seus anos dourados. Porém, ao mesmo tempo, um homem contemplativo, e que mesmo tendo visto os horrores da guerra, encontrou na arte e na docência formas de educar física e mentalmente a si e seus discípulos. Quando o gênero caiu em desuso, com ele se esvaiu algum destes princípios benignos das artes marciais, pelo menos para o mainstream. Eles deixaram de ter contato com alguns destes princípios, embora eles tenham sido representados na maioria dos filmes de maneira muito rasa, isso é verdade também. Mas, principalmente para os povos ocidentais, que não foram orientados moral e filosoficamente pelas correntes que inspiraram essas disciplinas, como o confucionismo, por exemplo, estes filmes, de certo modo, fazem um pouco falta, porque, no cinema, eles são alguns dos poucos que citam estas vertentes. O cinema ocidental tem o hábito de glorificar a violência pela violência, o que também ocorre no cinema oriental. É verdade também, mas existem exceções. No Oriente mais do que aqui. Dito isso, há bastante tempo deixamos de ter um contato mais frequente com filmes mais filosóficos das artes marciais, muito em virtude deles não terem mais o assento de outrora no cinema ocidental. No século XXI, quando desejamos um filme dessa natureza, temos que garimpar o cinema asiático com muito afinco. Após Jet Li e alguns bons filmes com ele, 2 ou 3 que avaliem serem verdadeiras pérolas do gênero, por muito tempo eu não assisti nada que me surpreendesse do ponto de vista técnico. Até que eu assisti a este filme aqui, o primeiro Ip Man, e conheci Donnie Yen. Ele obteve um estrondoso sucesso não apenas na Ásia, mas também no Ocidente, o que fez este filme chegar até as minhas mãos sem que eu tivesse real necessidade de procurar por ele. Por Ip Man ter sido o mestre de Bruce Lee, eu não era totalmente leigo no que diz respeito à sua história de vida, pois obtive algumas informações sobre ele durante as pesquisas biográficas que fiz sobre Bruce, tentando entender melhor as origens do seu estilo, o Jeet Kune Do. Eu esperava encontrar um bom filme biográfico, pois a história de Ip Man foi uma verdadeira montanha-russa. De família rica, ele caiu na miséria, sobreviveu ao genocídio do seu povo nas mãos dos japoneses e, após o fim da Segunda Guerra Mundial, tentou reconstruir a vida em Hong Kong, voltando a dar aulas. Material rico para um ótimo drama cinematográfico, certo? Já no âmbito técnico, da prática das artes marciais, minha expectativa era quase nula. Afinal, depois de ter visto Bruce Lee, Jackie Chan e Jet Li, nenhum outro artista mainstream me chamava tanto a atenção.
sendo ele ocidental ou oriental. Ao assistir o filme, eu encontrei exatamente o inverso do que eu projetei. Em Ip Man, eu encontro um roteiro completamente equivocado sobre a história do homem e sua família, o que mais tarde descobri que não era exatamente um equívoco, em virtude da participação dos filhos dele na produção. Eles optaram por alterar os fatos históricos propositalmente, para aumentar a dramaticidade do filme. De qualquer forma, levando-se em consideração a persona notória do antigo grã-mestre de Wing Chun e sua emocionante história, avaliei tal decisão como de extremo mau gosto, muito em virtude de terem preterido a história de um homem real e notório pela necessidade de fazer dele um herói idealizado para a sétima arte. Honestamente, para quem já leu um pouco sobre Ip Man, ele não precisa disso, nunca precisou. O respeito imenso que ele tem do povo chinês, e não apenas dos praticantes das artes marciais, é gigantesco, e para ser alçado à posição de herói, ele pouco necessita ser idealizado do modo que foi. De qualquer modo, neste filme temos um exemplo típico de uma prática muito comum não apenas no cinema americano, mas também no chinês, infelizmente. Este filme não é a exceção, mas a regra. Reforço que na China há vários filmes preocupados com uma representação apurada de fatos e figuras históricas. Nem todos os cineastas de lá são tão hollywoodianos assim. Mas enfim, o fato de ser um filme fictício sobre um homem real e com uma história importante, tátil e dramática, muito mais interessante do que aquela presente no roteiro, é aquilo que me desagrada neste filme. Já o resto, bem, é só elogio. Ip Man é um filme bonito e com boa direção. Sua música é envolvente e muito bem utilizada tanto em momentos de ação quanto naqueles mais dramáticos, tristes ou revoltantes. E a coreografia, por sua vez, talvez seja uma das melhores que eu vi em um filme do gênero no século XXI. Donnie Yen é impecável, e depois de Jet Li, ele foi o primeiro sujeito que me fez pausar um filme, voltar alguns segundos e tentar observar em câmera lenta alguns de seus movimentos. O aspecto marcial do trabalho é praticamente irretocável. Ao redor de Donnie Yen, há vários outros atores atuando de maneira impressionante, tornando as cenas muito atrativas. Quando tanta gente está lutando bem assim, temos que fazer um exercício fundamental que raramente as pessoas fazem. Procurar saber quem é o responsável pela coreografia e o método de trabalho do mesmo, porque se todos estão bem neste departamento, isso implica que o elenco foi muito bem treinado e preparado, até mesmo os atores e atrizes mais eruditos nas artes marciais. Conhecer a arte é uma coisa, saber o que fazer em cena é outra completamente diferente. É necessário mediação, orientação e de alguém que seja realmente capaz de tirar dos artistas aquilo que eles têm de melhor, com segurança e assertividade, algo que definitivamente aconteceu em Ip Man. Ao checar quem seria o responsável pela coreografia, me deparo com o inesquecível Sammo Hung. Sammo dispensa apresentação. No cinema marcial chinês, ele talvez tenha sido o sujeito mais completo de todos em termos de requisitos cinematográficos. Ele atuou, dirigiu, produziu, coreografou e também escreveu. Sammo fez de tudo um pouco, e praticamente dirigiu todos os atores talentosos da sua geração. Ele é uma lenda viva. No Ocidente, muitos se lembram dele por causa dos filmes dos Três Dragões, filmes de ação e comédia onde ele, Jack Chan e Yuen Biao atuaram juntos, formando um trio alucinante. Filmes como Wheels on Mills e Dragons Forever, o último onde os três atuaram juntos antes de Jack Chan finalmente estourar nos Estados Unidos, são muito lembrados por apreciadores do gênero e considerados cult classics. Já mais velho, além de produzir e dirigir, o que Sammo fazia com frequência além de atuar, ele passou a trabalhar mais com orientação e coreografia. E honestamente, na China poucos fazem ou fizeram um trabalho tão bom quanto o dele. Basta assistirem este filme para entenderem o quanto esse sujeito foi criativo. Em 2008, ele estava com 56 anos de idade, o que nos dá a dimensão de como sua mente continuava afiada. Sammo retira o melhor de todos, especialmente de Donnie Yen, que aqui provavelmente atingiu o pico da sua carreira cinematográfica. Como devem saber, a aclamação que este filme recebeu acabou gerando outras 3 sequências, sendo que o quarto e último filme foi lançado em 2019. Porém, nenhuma delas passa perto da qualidade do primeiro filme.
Embora não haja muita imersão no aspecto político que envolveu a invasão do Império Japonês na China, poucos anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, o filme faz um mínimo para que haja em nós alguma repugnância e desprezo pelos comandados do monstro chamado Hirohito, que aprofundou ainda mais a miséria do povo chinês, que já era enorme, e massacrou uma gigantesca parcela dos habitantes do país durante a ocupação, que só foi terminar em 1945, quando Hitler e o Terceiro Reich foram derrotados, diminuindo também a força de Hirohito, seu aliado. As sequências focam mais na vida de Ip Man em Hong Kong após a guerra, e dramaticamente não nos movem tanto como este filme aqui. No âmbito da coreografia, o trabalho também não está no mesmo nível. Aqueles que assistirem o primeiro Ip Man e quiserem assistir às sequências, o farão apenas pela diversão. Mas não procurem um nível tão alto como aquele demonstrado por Donnie Yen e Sammo Hung no primeiro filme. O primeiro filme, este aqui, sem dúvida entrou para a galeria dos mais notórios das artes marciais chinesas. Os demais, esquecíveis. Um forte abraço a todos e saudações, Corvides.